Glória a Deus. Santo, santo és o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo, santo és o Senhor. Verdade, todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportar a verdade. E disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. Aleluia. A verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro, o submergir das ondas e a incredulidade de Tomé. Mas a verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não amar mais. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele que dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade,
prestes a criar essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A diaconisa Adriana sacou a oportunidade. Dessa coragem. Glória. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo és o Senhor. Honra e glória seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome dos senhores. Vamos botar aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo e poderoso é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Convido o pastor para louvar comigo esse louvor. Aleluia. Eita, irmão. Nós vamos deixar a palavra aqui para os irmãos meditarem. Glória a Deus. Oi. 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 Lá. Salmos 41. Aleluia. Amém. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. E tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele? Quando morrerá ele e perecerá em seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz essas coisas vãs. No seu coração amontoa a maldade, em saindo para fora, ele disse o que fala. Todos que me aborrecem murmuram a uma contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença má que ele pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo és o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos neste lugar e eleve o pensamento nas alturas e pela fé toque em Jesus. Mas para isso é preciso o mover na multidão. A tua cura acontecerá. Quando o tempo esperou, não vai agora. Apenas um toque irá mudar o destino de tua vida, tua história. Jesus, o Filho de Davi.
existia uma mulher, já não tinha esperança, ela chorava. Ouviu falar o nome de Jesus, esse nome poderoso que curava. Glória a Deus. A esperança nela voltou, pois naquela hora ali Jesus passava. Aleluia. Mas existia uma multidão, ela rompeu, tocou nele e foi curada. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a hora do vestido dele faz curar, pois a virtude e a unção, toque agora, estenda as mãos. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Uma multidão e toque nele, virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Estenda suas mãos e toque nele, ele vai te curar. Aquela enfermidade Ele vai curar você acha que está aí, você. ela não está, porque nessa noite O Jesus vai curar Todo-Poderoso você. está Basta você aqui, crer. Cristo já está Creia, passando você já aqui. está curado, em nome de Rompa a Jesus. multidão e toque nele, Aleluia. virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Está aqui nessa Cristo já noite. está passando aqui. Estenda suas mãos e toque nele, ele vai te curar. Glória a Deus. Toque no Senhor. Ele está passeando no meio da igreja. Aleluia. Receba do teu altar, em nome de Jesus. Amém? Acenda sua oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Eu vou louvar enquanto recolhendo dízimos e ofertas. Amém. Convido Naira para cantar comigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eita Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quer saber pra onde ele vai? Aleluia. 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 O Pai,
pastor está com a oportunidade de orar pelo pregador e a senhora essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, amém? Amém. Amém, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, está o teu filho, Senhor, qual ministrar a palavra, Senhor. Pai, que ele se esvazie dele mesmo, que o teu Espírito venha, Senhor, usar a sua boca, Senhor, e que ele venha falar aos nossos corações, ó Deus, não aquilo que queremos, ó Pai, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Por isso, ó Pai, tens o poder de exortar, corrigir, Senhor, consolar, Senhor. Senhor, tem o poder também, Senhor, de rejuvenescer, Senhor, de trazer ânimo, ó Pai, de trazer avivamento, ó Pai. Por isso, ó Pai, usa o teu vaso conforme lhe apraz, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Saúde o teu irmão com a paz do Senhor. Eu vou estar emocionado. Aleluia. Amém. Amém. São da igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é um dia mais que especial. Aleluia. É um dia qual o Senhor me confia mais uma vez ministrar a tua palavra, trazer algo da parte de Deus para os escolhidos dele. Em nome de Jesus Cristo, convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 16. Aleluia. Toda honra e toda glória seja para ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Capítulo 16, no versículo 28. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que sustentia a casa e arrimou-se sobre elas, com a mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus, glorificando o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. A palavra de Deus hoje vai ser sobre Sansão, homem escolhido desde o ventre da sua mãe, homem a qual Deus enviou o anjo para anunciar que ele seria nazireu, o homem escolhido que livraria o povo de Israel, né, dos filisteus, o povo de Israel a qual estava refém daquele povo dos filisteus há 40 anos. E Deus enviou o seu anjo para fazer essa promessa para o povo dele. E o anjo apareceu, a mãe de Sansão, e a mãe de Sansão era estéril. E assim que o anjo apareceu, que fez a promessa, a mãe de Sansão, ela comunicou a seu esposo, a Manoá. E Manoá dobrou seus joelhos e orou a Deus e pediu que aquele anjo aparecesse de novo para confirmar aquela profecia, aquela mensagem. Aleluia. E assim o anjo apareceu. E assim que o anjo apareceu, logo em seguida ele desapareceu. E Manoá disse que eles iriam morrer porque eles viram a Deus, né? E a gente vemos aqui na história de Sansão, quem nunca ouviu falar de Sansão? Homem forte, homem valente, homem guerreiro, homem que não temia ninguém. Quem viesse sobre ele enfrentava. Um homem que com a queixada matou 1000 homens. Um homem que via todas as promessas que Deus fez na vida dele se cumprir. Homem a qual os filisteus temiam. Mas muitas das vezes nós, quando estamos de pé, quando estamos vendo as promessas de Deus fluir em nossas vidas, muitas das vezes nós tendemos a relaxar um pouco, a baixar a guarda.
Muitas das vezes nós, quando estamos na nossa zona de conforto, nós tendemos a passear um pouco fora do caminho e pisar em lugares que não é do agrado do Senhor. E não foi diferente com a vida de Sansão. Sansão, ele casou com a primeira mulher, a qual os pais deles deram um conselho para que ele não casasse, mas aí era um propósito de Deus para que ele começasse a enfrentar os inimigos de Israel. E assim, ele casou e o propósito de Deus foi cumprido. E em seguida, a esposa dele foi morta, né? E ele, com muita ira, com muita revolta, né? O pastor falou na pregação de terça-feira, ele pegou 300 raposas, amarrou elas entre os rabos dela, tocou fogo e meteu fogo no milharal dos filisteus. E ali começou aquela rixa entre os filisteus e Sansão. Ali iniciou uma guerra, né, entre o povo santo de Deus contra aqueles incircuncisos, o povo filisteu, né? E ali, quando aquela batalha começou a travar, Sansão matou 1000 homens. 1000 homens ele derrubou. E após ele derrubar, ele viu a glória de Deus na vida dele. Ele começou a baixar a guarda. Ele começou a passar por fora do caminho. Ele começou a subestimar os seus adversários, né? E ali, vamos começar a pregação agora em nome de Jesus Cristo. E diz assim, no capítulo 16, diz assim: e foi Sansão a Gaza, capítulo 16, versículo 1. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela, e foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Sansão cometeu seu primeiro deslizes. Quando o homem é separado por Deus, quando o homem é escolhido de Deus, ele deve se guardar assim para ele, para Deus fazer o propósito dele nas nossas vidas. E Sansão fez aquilo que está escrito lá em Coríntios, no 2 Coríntios 6,14. Ele colocou sob jugo desigual, né? Ele começou a baixar a guarda, porque muitas das vezes nós subestimamos nosso inimigo, por mais frágil que ele pareça. Às vezes Sansão começou a pensar que ele mesmo matou 1000 homens, o que uma mulher poderia fazer contra a vida dele? E ele começou a subestimar o adversário das nossas vidas, onde a palavra de Deus diz que o diabo não dorme, o diabo está ao nosso derredor, bramindo como um leão, e muitas das vezes nós achamos que sempre vai dar tempo de nós nos despertar na hora certa e agir da forma que a gente vem agindo todas as vezes, né? E ali Sansão começou seus deslizes, onde a gente muitas das vezes a gente não conseguimos ver, né? Porque quando o pecado começa a entrar em nossas vidas, a gente às vezes vê um pecado tão inútil, um pecado tão inofensível, mas a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E quando a gente começa a deslizar em algo que a gente acha hoje em dia, que a gente acha que é tão minúsculo, é tão inofensivo, lá na frente a gente vai tropeçar em algo que vai ser inofensivo, que muitas das vezes pode ser para nossas vidas, né? Em nome de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz assim no versículo 4, diz assim, após ele se encontrar com a prostituta, diz assim no versículo 4: e depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Então os príncipes subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e veem em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assorear-nos dele e amarrá-lo, para assim afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata, né? Ali Sansão, após a primeira queda, sentiu o sabor do pecado. E muitas das vezes o sabor do pecado, ele satisfaz a nossa carne. E muitas das vezes para a nossa carne o sabor dele é bom, é prazeroso. Mas, como a palavra já testifica, que o salário do pecado é a morte, às vezes nós brincamos muito com o pecado. Às vezes a palavra de Deus diz que existe caminho para o homem que aos seus olhos parecem bons, mas o seu final pode ser caminho de morte.
Aleluia. E eu tiro por minha vida. Quando eu conheci o Evangelho, eu achava que eu nunca ia ter esse privilégio. Que para mim, hoje para mim é um privilégio. Antes quando eu estava no mundo, não era porque eu estava do jeito que o inimigo queria. Mas eu brincava mesmo, para mim tanto fazia. Uma vez minha sogra chegou e disse para mim: vamos para a igreja, rapaz, pare de beber. Eu disse: rapaz, eu só paro de beber quando eu morrer. E uma vez um irmão disse: rapaz, sabia que se você morrer hoje você vai para o inferno? E eu disse a ele: o que é que tem aí para o inferno? O inferno é aqui. Porque muitas das vezes o ímpio, quando está aí no mundo, acha que o inferno é aqui. O inferno vai ser essa maravilha que é esse mundo, né? Aos olhos humanos, né? Porque algo maior e melhor está preparado para aqueles que Deus escolheu, né? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E ali Sansão começou a conhecer Dalila, e por Sansão ser um homem muito exuberante, muito forte, com certeza por ele ser escolhido de Deus, ele tem muita fama, né? Aquela mulher encheu os olhos dele. Para aquela mulher encher os olhos dele, aquela mulher deveria ser uma mulher de boa aparência, uma mulher bonita, né? Aos olhos humanos, né? E muitas das vezes a gente acha que o diabo vai botar algo feio para a gente rejeitar, mas ele coloca aquele negócio. Ele sabe o nosso ponto fraco. Ele sabe até onde ele pode chegar nas nossas vidas. E não espere que ele vai colocar uma mulher com chapéu com o bico virado e uma vassoura na nossa frente, não. Ele vai colocar uma mulher que vai encher nossos olhos para que ele nos derrubar. E muitas das vezes a gente nos acha tão protegidos, tão capacitados, que muitas das vezes a gente subestima as astúcias do inimigo, né? Onde o próprio anjo do Senhor, ele não subestimou o diabo. Ele mesmo disse lá no livro de Daniel: o Senhor te repreenda. Mas nós, seres humanos, nos tendemos quando nós estamos vendo as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, a gente tende a ficar ousado. A gente tende a, muitas das vezes, a querer desafiar o inimigo. Às vezes quando eu ligava a televisão, tem muito tempo que eu liguei a televisão, às vezes eu ligava a televisão e via muita gente dizer: pisa na cabeça do diabo, o diabo está debaixo dos nossos pés. Meu irmão, não é bem assim. Não é bem assim. Não lute com o sobrenatural se você não está preparado, se você não tem uma vida consagrada, se você não tem uma vida voltada para o Senhor, né? E muitas das vezes a gente tende a fraquejar nessas partes. Muitas das vezes a gente tende a deixar se levar pelas emoções, porque algumas pessoas do mundo dizem que o homem é atraído pelo aquilo que vê, né? O homem, muitas das vezes, você pode falar: ali tem um pote de ouro. Às vezes ele está aqui ouvindo: agora tem um pote de ouro ali. Mas se ele vê, ele vai lá atrás, porque ele é atraído por aquilo que vê, né? E não foi diferente com Sansão, né? E ali o diabo já tramando, né? Porque muitas das vezes, quando a Bíblia vai dizer lá em Romanos que Deus entregou o homem às suas paixões, né? Quando o Sansão começou a deslizar, Deus entregou ele às paixões dele, e o barquinho dele foi se afastando de Deus, né? Deus foi dando corda a ele, né? Porque ele era um homem separado de Deus, o propósito dele foi salvar o povo de Deus, né? E ele começou a deslizar, e Deus começou a deixar ele à vontade, começou a deixar ele caminhar com os seus próprios pés, começou a dar o livre-arbítrio a ele, né? Deus não tentou interferir, porque Deus não vai interferir nas nossas vidas. Deus não quer nos comprar com favores. Ele quer que a gente renda glórias e graças a Ele pelo que Ele é, né? Pelo amor que Ele demonstrou por nós naquela cruz, por Ele ter nos dado uma nova oportunidade de estarmos na casa dele. E não foi diferente com Sansão, e não é diferente conosco, né? Deus, muitas das vezes, Deus colocou aquilo ali. Deus permitiu que aquilo acontecesse, que tudo que acontece em nossas vidas é para a glória dele. Muitas das vezes Deus permitiu aquilo ali para Sansão amadurecer mais, para Sansão ver que ele não podia confiar em todo tipo de pessoa, mas ele ficou cego naquele momento, né? Ele perdeu o reflexo, que o homem de Deus, ele tem que ter o reflexo. O reflexo é quando a gente vê uma cilada do inimigo, quando a gente vê algo que vai acontecer na nossa vida espiritual, a gente já vista de longe o agir do inimigo, e a gente se desvia do mal, como a palavra de Deus diz, né? E ali
aquela mulher era muito ambiciosa. Aquela mulher que Sansão conheceu era uma mulher que ela ligava muito para as coisas materiais, né? E o inimigo, sabendo disso, enviou os filisteus para ali tentar entrar na mente dela, para procurar saber qual era o ponto fraco de Sansão, para assim, né? Porque até então, se aqueles filisteus conseguissem ter a vida de Sansão, o campo estaria livre para ele novamente. Ele iria aprisionar o povo de Deus novamente. E assim aqueles homens fizeram. Foi até Dalila e pediu para ela descobrir o segredo de Sansão, né? Eles viram que Sansão estava apaixonado por aquela mulher, né? E a palavra de Deus vai dizer assim, no versículo 6: Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te que em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para que puderem afligir. Disse-lhe Sansão: se amarrassem com 7 veigas de firmes frescos, que ainda não estiverem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. E aí, na terceira vez que o inimigo vai tentar pegar Sansão, Sansão comete um erro grave, onde muitas das vezes a gente tropeça, mas a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 42, se eu não me engano, no versículo 7, que um abismo leva a outro abismo. E após Sansão cair com Dalila e com aquela prostituta, ele comete um erro grave, a qual ele mente, né? Onde a palavra de Deus vai dizer que o diabo é o pai da mentira. E Sansão comete um erro grave porque ele vai mentir. E a mentira vai ter uma consequência muito grande na vida dele, a qual levaria à morte dele, né? E ele, após mentir para ela, quando ela amarra ele e diz que os filisteus vinham sobre a vida dele, ela começa a dizer: Sansão, os filisteus vão vir sobre sua vida. E ele tora aquelas veigas, né? E ela: não, você mentiu para mim, então você não me ama, porque o inimigo, ele tenta nos induzir ao erro. Por mais que a gente errou, ele tenta nos aprofundar mais no erro, para que nós, assim se aprofundando, a gente não consiga mais sair de lá. Como se fosse uma areia movediça, onde a gente se afunda, e quando a areia chega no pescoço, a gente não vai ter força para sair lá dentro, né? E por 3 vezes, Dalila tentou insultar Sansão, a Sansão dizer qual era o segredo da sua força. E por 3 vezes, Sansão mentiu. Sansão faltou com a verdade, Sansão não disse o segredo para ela, né? E aquela mulher muito astuta, ela tentou barganhar com ele, dizendo que como prova de amor, ele tinha que dizer a ela o que realmente era a força dele. E ele, mais uma vez, e pela 4ª vez, ele caiu. E ele disse um grande segredo, onde era uma aliança entre ele e Deus. Muitos vão dizer que a força de Sansão era no cabelo, mas a força de Sansão não era no cabelo. A força de Sansão era na lealdade que ele tinha com Deus, de preservar as suas tranças. Aleluia. E as pessoas muitas das vezes vão achar que a força dele era no cabelo. Ela cortou o cabelo e perdeu a força, mas não era no cabelo. A força dele era na sua lealdade, na sua fidelidade. Muitas das vezes a gente acha que a nossa força é no nosso intelectual, por a gente conhecer a palavra. Muitas das vezes a gente acha que a nossa força é pelo dom que a gente tem de louvar. Muitas das vezes a gente acha que a nossa força é a nossa influência que a gente tem na vida de outras pessoas que conseguimos para Jesus Cristo. Mas a nossa força, ela vem da nossa lealdade com Deus, da nossa santificação, da nossa separação, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. E muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus e não estamos nos santificando. Muitas das vezes nós só estamos servindo aqui de meros espectadores. Muitas das vezes nós entramos na casa do Senhor somente para ouvir os louvores, para ouvir a pregação, para rever os irmãos. Mas muitas das vezes nós não estamos vindo à casa do Senhor para fazer aquilo a qual Ele nos designou para estarmos aqui nesta noite, né? Muitas das vezes nós não estamos firmados, né, no Evangelho de uma forma concreta, de uma forma completa, que é nos santificar, nos
nos capacitar da palavra do Senhor, nos exortar uns aos outros, que muitas das vezes nós vemos o irmão prestes a cair no abismo, e muitas das vezes a gente acha assim, ele não quer ser santo demais, deixa ele cair. Ele mesmo cai, ele mesmo se levanta. Onde a palavra de Deus nos ensina que aquele que estiver de pé, levanta aquele que está caído. Mas não é isso que nós vemos hoje no Evangelho. A gente vê quando o irmão está caído, muitos irmãos muitas das vezes querem crucificar, muitos irmãos muitas das vezes querem julgar, porque a gente não deve usar a palavra de Deus para julgar alguém para a morte, mas sim para a vida. A gente deve levar a palavra de Deus ao que está caído, para que ele venha se fortalecer através do Espírito Santo. A gente deve falar para alguém que está caído, não através da nossa própria palavra. A gente deve pedir direção de Deus para que Deus venha nos usar, porque se nós formos falar de nós mesmos, através de nossa própria força, do nosso próprio entendimento, a palavra jamais vai penetrar naquele coração entristecido e muitas das vezes endurecido. Aí, quando a palavra ela vem através do Espírito Santo de Deus, a palavra ela penetra no coração e ela faz conforme lhe apraz e faz aquilo a qual Deus designou aquela palavra. Aleluia. E assim, no versículo 20, após Sansão revelar o segredo, a qual ele era a sua força, os filisteus conseguiram pegar, conseguiram amarrar ele, cegaram seus 2 olhos. E ali Sansão ficou sem visão, ali Sansão ficou fraco, ficou afligido. Aquele homem exuberante, aquele homem de tamanha força, aquele homem que tinha matado 1000 homens, aquele homem estava preso, estava encurralado. E muitas das vezes a gente temos o livre-arbítrio de ir para nossas casas, de vir na casa do pastor, de ir para o nosso trabalho, de sair a hora que a gente quer, voltar a hora que a gente quer, ler a Bíblia, escutar um louvor. Mas se nós verdadeiramente nós somos afligidos da forma que Sansão foi, nós iremos ficar oprimidos espiritualmente. E ali ele foi oprimido, né? Ele se esvaziou, ele não tinha mais força para nada. Um homem que tinha uma força, que quando a palavra de Deus vai dizer que ele pegou 300 raposas, tocou fogo nela e jogou no mineral, se a gente for colocar 300 raposas num peso mais ou menos de 10 quilos, daria 3.000 quilos. Você vê o tamanho da força do homem, né? E aí aquele homem tão forte, nesse momento aquele homem estava aprisionado, né? Tinha perdido sua visão, estava sendo achicalhado, mangalo em todos os cantos, né? E aquele homem, após cortarem o cabelo dele começou a crescer novamente, né? Mas ele, por mais que ele estava fraco, por mais que ele estava afligido, com certeza ali no coração dele, ele tinha se arrependido de tudo aquilo que ele fez, de ter confiado naquela mulher, de ter andado por fora do caminho, de ter cometido alguns deslizes, né? E uma das maiores virtudes de Sansão naquele momento foi o seu arrependimento. Uma das maiores virtudes de Sansão naquele momento foi quando ele orou a Deus e se arrependeu e pediu a Deus pelo menos pela última vez que o Senhor fosse com ele, né? Mas muitas das vezes a gente está caído e a gente fazemos questão de ficar prostrado. Muitas das vezes quando Deus envia um servo dele para nos trazer uma palavra, a gente, não, eu já sei disso, eu já conheço a palavra, não, isso aí eu já entendo, não, porque a gente muitas das vezes a gente está no cheio do nosso próprio entendimento, onde a gente temos que nos esvaziar de nós mesmos, para que Ele venha florescer com o Espírito Santo através de nossas vidas, nós temos que esvaziar o nosso vaso para que Ele preencha com o Teu Espírito, né? Mas naquele momento ali, aquele homem forte, aquele homem de tamanha força, ele se esvaziou dele mesmo, não porque ele quis se esvaziar, mas porque ele foi obrigado a se esvaziar, porque ele não tinha como afligir aqueles homens, aquela multidão, ele não tinha como se sair daquele lugar, né? E Deus trabalhou poderosamente na vida dele, e aonde na tamanha fraqueza que ele estava, o Espírito de Deus floresceu na vida dele, né? E ele teve para ele uma das maiores vitórias, porque existe derrota que para nós hoje é derrota, mas que um pouco mais à frente será uma grande vitória. Muitas das vezes, é que nem eu digo sempre, às vezes quando nós começamos a ser perseguidos, quando nossos planos começam a dar errados,
nós temos a tendência e a visão do mundo de dizer que Deus não está nos vendo, que Deus não está ouvindo nossas orações, que Deus não está conosco, mas existe perseguições, existem provações que é para nos aperfeiçoar, para que lá na frente nós venhamos ter uma grande vitória, né? Aleluia! Que a gente venha a cada dia sempre estar na dependência do Senhor, nós venhamos sempre tentar pôr em prática a palavra do Senhor, sempre nos afastando da aparência do mal, sempre nos desviando, né, do caminho do inimigo, que muitas das vezes ele coloca setas, coloca pratos, coloca laços na nossa frente, nas nossas vidas, e muitas das vezes nós não deixamos se levar para nossas próprias paixões, né? E onde a gente temos sempre que estar vigilante, que a própria palavra de Deus diz, nós temos que estar sempre vigilante, sempre atento, sempre conectado com Deus, sempre andando sempre em espírito e em verdade. Aleluia. Principalmente a gente que anda muito aí nas ruas, né? A gente vai trabalhar, vai de moto, às vezes vai de ônibus, às vezes está no centro, está em algum lugar, onde muitas das vezes o inimigo tenta de alguma forma. Eu digo particularmente, eu que ando muito de moto, às vezes alguém dá uma fechada, às vezes alguém diz uma piada, e às vezes ali a carne quer reinar, mas a gente tem que nos controlar e exercitar o fruto do Espírito, né? Porque muitas das vezes a gente só exercitar a carne, a gente vamos sempre nos afastar de Deus, né? Onde a gente tem sempre que procurar exercitar o Espírito, onde o Espírito, quando a gente vai exercitar, a gente naquele momento ali que está exercitando o fruto do Espírito, a gente não vai sentir nada naquele momento, a gente vai até morder assim um pouco os lábios assim, dizer, rapaz, assim, se eu não estivesse na direção de Deus, não ia dar bom para você não. Mas aquilo ali, lá na frente, vai ser um peso de glória para nós, onde a gente vai, muitas das vezes a gente lá na frente vai usar nosso testemunho para alcançar uma alma para o reino de Deus, onde a gente muitas das vezes a gente vai ser capacitado para levar algo da parte de Deus para as vidas das pessoas, né? E a palavra de Deus é essa, irmãos. A gente temos que a cada dia sempre nos guardar. Deus nos escolheu para uma grande batalha. A gente não podemos de maneira nenhuma vacilar com o inimigo, porque o inimigo ele não brinca de ser diabo. Muitas das vezes a gente pode até estar brincando de ser crente, mas ele jamais vai brincar de ser diabo. A oportunidade que ele tiver de ceifar a nossa vida, ele vai ceifar. Muitas pessoas dizem que quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus, Sansão tinha promessa de Deus. Mas a promessa de Deus começou a se cumprir e ele começou a andar por outros caminhos. Ele tem um livre-arbítrio, ele quem escolheu, né? Quando a palavra de Deus diz que há caminhos para o homem que parece bom, e o seu final é caminho de morte, aquilo ali se cumpriu na vida de Sansão, né? Deus tinha plano na vida dele, mas ele começou a olhar para outras coisas que não eram da glória de Deus, e aos olhos dele ali era bom, mas que o final ceifou a sua vida. Aleluia. O final para ele foi um caminho de morte, né? Foi uma ida sem volta. E eu louvo muito a Deus pela oportunidade que ele me deu, né? Eu saí do Evangelho e eu achava que nunca mais eu ia voltar, né? Mas Deus, pela misericórdia dele, ele me deu uma nova oportunidade, né? E eu tento todos os dias, mesmo com as minhas debilidades, mesmo com as minhas fraquezas, mas a palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, né? E como se aperfeiçoou na vida de Sansão, vai se aperfeiçoar na nossa vida. Quando nós nos reconhecemos que nós somos fracos, que nós somos dependentes dele, o poder dele se aperfeiçoa nas nossas vidas, e aí nós nos tornamos fortes espiritualmente, né? Porque não adianta eu querer passar para os irmãos que eu sou forte, que eu sou isso, que eu sou aquilo, onde Deus conhece o meu interior, né? Onde um dia tudo aquilo que está oculto será revelado, né? De que adianta muitas das vezes eu transpassar para os irmãos, para meus vizinhos, ser uma pessoa santa, ser uma pessoa que eu guardo minha vida, ser uma pessoa que amo minha esposa, onde por trás eu faço tudo ao contrário, onde naquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, eu vou ficar e vou passar por mentiroso. Glória a Deus. Aqueles que ficaram vão dizer, gente, você não era tão santo,
Você não pregava tão bem, você não tinha um dom tão bonito de louvar, você não tinha um dom tão grande de profetizar, de salvar tantas almas para o reino de Deus. E por que você ficou? E naquele grande dia, uns dirão, aquilo ali era sua capa, aquilo dali era sua aparência. Eu achava bonito eu transpassar para as pessoas ser santo, transpassar para as pessoas ser homem de Deus, né? Onde a nossa humildade, a nossa simplicidade, é isso que basta. Não é preciso eu ser doutor em teologia, não é preciso eu ser cantor profissional, ter milhares e milhares de CDs vendidos. Aleluia. Onde eu vejo muitos louvores que as pessoas com tanta simplicidade louvam e tocam no nosso coração através do louvor. Onde eu vejo pessoas que com palavras tropeçadas, mesmo com pouco entendimento da palavra, mas falavam no nosso coração que Deus mandou. Onde o mundo muitas das vezes olha a aparência, mas Deus olha o oculto e o profundo, Deus olha aquele que está dentro de nós. Onde muitas das vezes, meus irmãos, a gente gosta de sempre estar satisfazendo o ego das outras pessoas, sempre dando pai. É muito fácil eu pegar o microfone aqui e dizer que você vai receber, que você amanhã vai receber uma vitória, você vai receber um carro. É muito fácil. Mas eu folheio a Bíblia aqui e muitas das vezes eu vejo as profecias e não vejo Deus profetizando tanta vitória assim não. Muitas das vezes eu vejo Deus profetizando juízo, muitas das vezes eu vejo Deus profetizando conserto, mas eu assisto algumas transmissões ao vivo no Face e não vejo os profetas de hoje em dia passar uma profecia de conserto, não vejo os profetas de hoje em dia passar uma profecia de juízo. Arruma a tua casa, não vejo, eu só vejo vitória, 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 receba. Aleluia. Até um dia eu recebi um negócio aí, botei no bolso, mandaram botar no bolso, tá guardado, né? Mas é assim mesmo, irmão. A gente com nossa simplicidade, a gente com nossa humildade, porque a gente pode chegar no patamar que for, a gente pode chegar num patamar que hoje aos nossos olhos é impossível a gente chegar, mas mesmo que a gente chegue, a gente jamais pode perder a nossa humildade, a nossa simplicidade. Aleluia. Porque são nessas coisas que a obra de Deus se concretiza, são nessas coisas que o poder de Deus se aperfeiçoa, né? Quando o pastor pregou na terça-feira sobre Jesus Cristo lavar os pés dos seus discípulos, né? A gente vê a humildade de Jesus Cristo. Ele que veio da glória de Deus, ele que desceu do céu, ele que sabia de todas as coisas, mas ele deu um exemplo grandioso para nós, que é a simplicidade, a humildade, é a gente sempre se achar que nós não somos nada sem Ele. Aleluia. A gente sempre está na dependência dele, né? Porque quando a gente perder nossa visão, quando a gente perder o nosso foco, que é Cristo, a gente tende a nos afastar da presença de Deus, né? E aonde muitas das vezes acham que ainda o Espírito de Deus habita neles, onde muitas das vezes ele pode já estar vazio, e nem a palavra de Deus diz aqui de Sansão, né? Meu pastor sempre quando está pregando, ele gosta de frisar essa passagem, que não sabia Sansão, que o Espírito de Deus não estava mais com ele, onde Sansão achava que ele ainda tinha aquele poder do Espírito, mas muitas das vezes a gente começa a tropeçar, às vezes jamais a gente vai saber da vida um do outro, o que acontece em nossa casa, em nosso lar, em nosso trabalho, em nossa mente. Jamais nós vamos conseguir saber o que passa pela mente de cada um de nós, mas Deus sabe todas as coisas. Aleluia. E nós também sabemos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós almejamos, aquilo que realmente nos firma no Evangelho, né? E muitas das vezes, se nós estivermos firmados no Evangelho em algo que não é o que a palavra diz, muitas das vezes a gente vai achar que o Espírito de Deus ainda habita em nós, né? É que o meu pastor pregou na terça-feira, foi nele. Eu estou perdendo esse estudo, perdi acho umas 4 terça-feiras, mas eu vim terça-feira, foi uma bênção de Deus na minha vida, onde o pastor falou que quando a gente começa a tropeçar, quando a gente começa a pecar, e a gente não sente nenhum temor dentro de nós, a gente não sente aquele entristecimento do Espírito Santo, é sinal de que o Espírito Santo não habita mais ali. E muitas das vezes quando a gente começa a pecar, e começa a achar normal, olha,
primeiro sintoma do cristão se afastar da presença do seu Senhor é esse. Quando começar a pecar, quando começar a mentir demasiadamente sem ter remorso nenhum, quando começar a tentar prejudicar a vida do próximo, quando começar a criar contendas entre os seus irmãos, inventar falácias no meio dos seus irmãos, isso aí é um grande sinônimo de que o Espírito Santo não habita mais naquele lugar. Né? Ali está vindo só pela misericórdia de Deus mesmo, porque ali o Espírito ali só se fizer visita, porque habitar ali é difícil. Né? E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão. Peço a Deus que Deus fale melhor a cada coração, né? Que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela jamais volta vazia, né? E naquele momento ali, que nem está escrito lá em Jeremias 29, se não me engano, capítulo 12, versículo 12 ou 13, que buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu tenho certeza que naquele momento ali de desespero, naquele momento de angústia, Sansão buscou a Deus de todo o coração dele, como sendo a última, no modo de falar assim, a última ficha que ele tinha, a última oportunidade que ele tinha, era se voltar para Deus, era buscar Deus de todo o coração. E que a gente sempre esteja nessa fé, irmãos, de sempre estar voltado para as coisas de Deus, de sempre fazer o melhor que nós temos na obra de Deus, né? Porque, como eu disse, se não me engano, na oportunidade que eu tive, Deus não escolhe ninguém sem entregar pelo menos um talento em suas mãos, né? E a gente sabemos que a palavra de Deus diz que cada talento que foi entregue em nossas mãos, esses talentos serão cobrados. Mas às vezes a gente está enterrando nossos talentos, né? E a gente vê, a seara é grande, uma das pregações do pastor falou, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, né? A obra necessita que nós pegamos junto no arado, a gente vá à batalha, vá à luta, porque o Evangelho necessita de nós. Deus não nos escolheu para a gente ficar atrás do muro, né? Quando a gente fala que a gente gosta de ser chamado soldado de Cristo, a gente gosta de ser chamado de homem de Deus, mas é muito fácil, muitas das vezes nós sermos homens de Deus quando nós se escondemos atrás de alguém, mas a palavra de Deus vai falar que a gente tem que estar, cada um será cobrado pelaquilo, né, que foi entregue em nossas mãos. Então, cada um será cobrado pelaquilo que fizer. Se você fizer boas obras, você vai ser cobrado por boas obras. Se fizer mais obras, você vai ser condenado, né? E muitas das vezes a gente nos acomodamos em nossas casas, nos acomodamos na nossa vida secular, no nosso trabalho, nas nossas preocupações que todos nós temos. Não existe ninguém que não tem, mas eu sempre gosto de ver o exemplo do meu pastor, né? Não é colocando coroa de abacaxi na cabeça dele não, mas eu sempre tento ver o exemplo dele, que é tanta luta para esse homem de Deus, é tanta prova, mas eu vejo, porque assim, a gente entende aquele que é forte, a gente nunca consegue enxergar a fraqueza dele, né? Mas a gente vê assim, eu vejo assim, às vezes eu converso com ele, tanta luta, tanta prova, tanta coisa, mas ele continua naquela mesma fé, naquela mesma dependência de Deus, tranquilo, esperando Deus agir com providência. E ele é um grande exemplo, não só para mim, com certeza para toda a igreja, né? E nós seguimos o exemplo daquele a qual Deus confiou para nos guiarmos com destino aos céus, aquele a qual Deus todos os dias usa para falar conosco, não aquilo que nós queremos muitas das vezes, porque a palavra muitas das vezes ela é de exortação, mas é uma palavra que ela vai nos nutrir, ela vai nos alimentar, e ela vai nos levar ao sobrenatural de Deus, né? E que Deus venha abençoar cada um dos irmãos, né? Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Só queria saber o que é coroa de abacaxi. Amém? Amém. Tá aí a palavra, então, que vocês ensinam, né? Se o senhor saber, eu estava falando exatamente sobre esse tipo de evangelho com Fabiana, sobre fortalecimento dentro das fraquezas, perseguição,
Antes do culto estava tendo uma DR espiritual aqui com Fabiana. Mas Deus é bom, amém? Amém. Oremos encerrando o culto, amém? Lembre-se, domingo, estudo do Apocalipse. Vai começar a ficar neve. Eu dei a introdução domingo e vou entrar nos capítulos. Detalhe, vou começar do capítulo 1 até o 22. Então, irmãos, vai ser neve. Já estava aqui pegando algumas coisas, já alguns estudos, alguma visão, porque nem tudo que está na internet é bom, né? Então vai ser uma palavra neve. E detalhe, o estudo do Apocalipse, que nem foi o dele na introdução. Muitos têm medo porque é oculto, porque é algo, não tem nada a ver. Como é que começa o livro? Alguém lê a Bíblia aí, Abraão? Como é que começa o livro de Apocalipse? Quem lembra? Quê? Anjo não. Eu vi João. Apocalipse, capítulo 1, Revelação de Jesus. Opa! Revelação de Jesus Cristo. Tem nada de ocultismo aí, tem nada escondido, não tem nada que não sei, que a igreja não saiba. Sabe qual é o problema da igreja? É que ela não quer a verdade do Apocalipse. Porque é Deus tratando com juízo e triunfo da igreja dele. Então quando eu nem estudei toda ainda, só estou no capítulo 1, versículo 8. Só esmiucei até aí, até agora. E já foi um nebre a campo remanás. Né? Então domingo, Apocalipse. Como é um culto que começa às 6 horas, então chegue cedo, porque o culto não vai esperar ninguém. 6 horas eu começo, vou dar o estudo normal. Quem vê, quem não vê, eu gosto de chegar no louvor, então eu chego cedo para ouvir louvor. Eu gosto de chegar no meio do louvor, porque Deus habita no meio do louvor. Amém? Amém. Que Deus abençoe o meu presbítero Vitor, a minha coordenadora Fabiana, que Deus fortaleça cada dia, né? Em nome de Jesus. Detalhe, só um aviso. A partir do mês de abril, a partir do dia 2, eu já vou começar aquele mesmo sistema de um dirigente fixo, né? Amém? Amém. Então Fabiana já passou pelo Nélia, Messia, próximo mês nos proverá. Amém? Amém. Então pode ser qualquer um. Amém? Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, sei tua palavra, Senhor. Pai, que ela penetre em nossos corações, Senhor, como espada de 2 gumes, Senhor. Que nós aprendamos a nos desviar do mal, Senhor, pelo teu Espírito. Não, porque quando